pessoal? Então, vamos para uma aula, algumas aulas diferentes, né? Com essa quarentena aí. Bom, então a gente vai trabalhar aqui com mistura de soluções. Coloquei ali a parte final, pessoal, porque a gente já tinha trabalhado, tanto eu quanto o professor Hélio, nas suas respectivas turmas, a gente já tinha trabalhado praticamente toda ela. O que ficou faltando no segundo A e segundo B, pessoal? A gente falou dos solutos que reagem, mas ficou faltando titulação. Então, a gente resolveu fazer, tá terminando esse conteúdo, e vocês do segundo C fazem a revisão aqui comigo. Tudo bem? Bom, então é assim, pessoal. Para a gente começar a falar de titulação, que é o finalmente desta parte de mistura de soluções, a gente vai dar uma revisada rapidinha, pessoal, naquilo que você já tinha visto, e para isso eu gostaria que vocês pegassem a sua apostila na página 22. Bom, o que você tem lá? Quando você mistura soluções, você tem duas situações. Mesmo soluto ou solutos diferentes. Lembrando que o solvente é o mesmo, sempre. Então lá, por hora. Então lá, mesmo soluto ou solutos diferentes. Se você tiver mesmo soluto, mistura de soluções com mesmo soluto, o que você tem que fazer? Uma média ponderada, levando em consideração a concentração de cada solução e o volume dela. Tudo bem? Bom, se você tiver solutos diferentes, o que você tem que pensar? Se eles reagem ou não. Então lá, se não reage, pessoal, funciona como se fosse uma diluição, porque justamente eles não estão reagindo. Você tem praticamente, entre aspas, um aumento de volume apenas. Um aumento da quantidade de solvente. Tá tudo bem? Bom, agora, se eles reagem, pessoal, aí eu tenho que pensar em proporção e em reação. Então, aqui, pessoal, que eu quero que você dê uma paradinha. Se eles reagem, eu vou trabalhar com proporção e reação. E aí, para ajudar, eu vou trabalhar com o número de mols. Tudo bem? Revisou? Lembrou? Bom, então dentro daqui, dentro dessa parte aqui de solutos que reagem, a gente vai falar de um exemplo que é a titulação, um exemplo bastante importante que é a titulação. A titulação é um método que a gente usa, um método de análise quantitativa. Escute o nome, quantitativa, me interessa quantidade, quanto de. Esse método de análise, ele busca determinar a concentração de uma solução, que eu chamo de solução problema, a partir da reação com uma solução de concentração conhecida, que eu chamo de padrão. Então, se eu não tenho a concentração, ela é problema. Se a concentração é conhecida, ela é uma solução padrão. Então, com base na reação entre essas duas soluções, é que eu determino aquela concentração que eu não tinha inicialmente. Tudo bem? Bom, um exemplo frequente é a titulação ácido-base. Então, lembra lá do primeiro ano, pessoal? Reação de neutralização. O que é reação de neutralização? Reação de um ácido com uma base para produzir sal e água. Bom, lembra que, e só para você lembrar disso, pessoal, o que fazia com que o ácido fosse ácido, né? Era aquele hidrogêniozinho. Lembram? O que faz com que a base seja base? É aquele OHzinho. Por que ele neutraliza? Porque o hidrogênio do ácido, ao se associar com o OH da base, produz o quê? Olha lá. H2O. Então, produz água. Por isso, ele neutraliza. Tudo bem? Bom, como é que funciona uma titulação, então? Esquema básico, pessoal. Dois equipamentos importantes na titulação, que é a bureta. Essa bureta, pessoal, ela deixei para fazer aqui com você, para você lembrar, ela é graduada. Certo? E o Erlenmeyer, que vocês já conhecem do laboratório. Então, lá que a gente faz agitação, mistura de soluções. Bom, o que a gente faz? Como é que a gente trabalha com esse processo? Então, lá, você coloca a tua solução padrão aqui na bureta. Então, digamos que minha bureta seja de 50 ml. Eu coloco
com concentração conhecida, eu coloco 50 ml dessa solução. Então, lá, concentração conhecida, volume conhecido, certo? Bem, aqui no Erlenmeyer, pessoal, eu coloco a solução que eu não sei a concentração, que eu chamo de solução problema. O que eu vou colocar nesse Erlenmeyer? Um volume de uma solução cuja concentração eu não tenho. Tudo bem? Revisando, então, só para você se localizar. Aqui eu coloco a solução que eu conheço, concentração conhecida. Aqui eu coloco a solução que eu não sei a concentração. Então, eu coloco lá uma quantidade qualquer dessa solução. Tudo bem? Muito bem, pessoal. Como é que funciona essa neutralização? Então, nesse Erlenmeyer, além de colocar a minha solução problema, eu coloco o indicador. Lembra lá o indicador ácido-base? Pois é. Então, lá, coloco o indicador. Abro aqui a minha torneirinha e faço com que a tua solução problema entre em contato, tua solução padrão entre em contato com a solução problema. Então, lá, abro a torneirinha. Deixo lá o meu indicador visível. Quando o indicador muda de cor, lá, que a gente chama isso de ponto de viragem, quando ele muda de cor, eu fecho a torneirinha. Com base no volume que eu gastei na reação, eu consigo calcular a concentração da solução desconhecida. Vou retomar, pessoal. Então, veja. Solução conhecida, solução cuja concentração eu não conheço. Se for uma titulação ácido-base, o que você vai colocar? O indicador ácido-base, fenolftaleína, tornassol. E aí, fenolftaleína, tornassol não, porque ele é em fitinhas, né? Então, fenolftaleína, por exemplo. O que eu faço? Eu abro a torneirinha, quando o indicador muda de cor, eu fecho a torneirinha. Com base em quanto eu gastei da solução padrão, eu calculo a concentração da solução problema. Tá tudo bem? Vamos só dar uma ajeitadinha então, pessoal. A solução padrão é chamada também de titulante. A solução problema é chamada de titulado. Tudo bem? Então, lá na solução padrão é uma concentração conhecida. Pega o teu marca-texto, pessoal. E eu vou ter um volume conhecido, que vai ser o meu volume gasto. Na reação. Já na solução problema, a concentração é desconhecida, por isso ela é problema. O volume é um volume que eu coloco determinado lá, portanto, um volume conhecido. E não vou esquecer que no meu Erlenmeyer vou colocar também o meu indicador. Tudo bem, pessoal? Então, pessoal, vamos fazer então um exercício relacionado então a essa titulação. A gente vai fazer da forma mais longa, sem muito corte, porque você vai poder usar esse mesmo raciocínio para qualquer reação, não só uma reação de neutralização ácido-base, certo? Então, vamos lá. É o seguinte. Então, foram utilizados 10 ml de uma solução de, quem que é o NaOH? Hidroxissódio, 0,8 mol por litro, para titular 20 ml de uma solução de ácido sulfúrico. Com relação a essa informação, responda. Quero saber qual solução estará na bureta, qual solução estará no Erlenmeyer. Povo, fácil demais. Quais são as duas substâncias, pessoal, que estão envolvidas nessa titulação? O NaOH e o ácido sulfúrico. Quem se lembra a fórmula? H2SO4. Ok? O que eu preciso para essas duas, pessoal? Eu preciso da concentração e do volume. Então, lá, preciso da concentração e do volume. Tudo bem? Vamos catar as informações? Então, lá. Foram utilizados 10 ml de uma solução de NaOH. Então, lá, o NaOH eu tenho quanto? 10 ml. Pega aí teu marca-texto. Tudo bem?
Essa solução de NaOH tem uma concentração de 0,8 mol por litro. Certinho? Para titular, 20 ml de uma solução de ácido sulfúrico. O que eu tenho do ácido sulfúrico? 20 ml. O que ele pergunta, então, pessoal? Quem vai estar na bureta e quem vai estar no Erlenmeyer e qual é a concentração da solução ácida? Ou seja, a concentração da solução ácida eu não tenho, certo? Então, a minha solução ácida é uma solução problema. Vou puxar aqui. Então, lá, é uma solução problema. Porque eu não sei a concentração dela. Tudo bem? Já a solução de NaOH vai ser minha solução padrão. Por que vai ser a solução padrão? Porque eu sei a concentração. Certo? A solução padrão, lembra que a gente chama de titulante. E a solução problema a gente chama de titulado. Sossegado? Ótimo. Pessoal, então quero saber quem vai estar na bureta, quem vai estar no Erlenmeyer. Então me acompanhe lá do nosso esqueminha aqui. Então na bureta eu vou ter a solução padrão. No Erlenmeyer eu vou ter a solução problema. Então lá, solução padrão vai estar na bureta. Então, NaOH vai estar na bureta. A solução problema, que é o H2SO4, vai estar no Erlenmeyer. Eu vou calcular, portanto, a concentração da solução de ácido sulfúrico com base na reação do hidróxido de sódio. Tudo bem? Vamos lá, então. Como é que eu calculo essa concentração? 3 etapinhas, pessoal. Primeiro, olhe para os teus dados. Veja. Eu tenho NaOH 0,8 mol por litro, 10 ml. Eu tenho ácido sulfúrico, não sei quanto, 20 ml. Ora, eu vou começar por quem para começar a calcular? Quem é que eu tenho informação? O NaOH. Então, lá, primeiro, eu vou calcular o número de mols de NaOH que reagiu, certo? Então, lá, eu sei que eu gastei 10 ml, a concentração é 0,08 mol por litro. O que é que eu vou fazer? Eu vou calcular quantos mols eu tinha utilizado de NaOH nessa titulação. Tudo bem? Como que eu posso calcular o número de mols? Posso usar a fórmula, sim, de concentração em quantidade de matéria por volume, vulgo molaridade, lembram? Que não é mais usada, lembre disso, essa nomenclatura, né? Molaridade. Ou eu posso usar uma regra de 3, né, pessoal? Então, use e abuse da regra de 3. Eu vou fazer usando a regra de 3. Então, o que significa 0,8 mol por litro? Que eu tenho 0,8 mol em cada 1 litro. Sim? Se eu tenho 10 ml, quantos mols eu vou ter? Sim? Pessoal, preciso ajustar as unidades de volume. Se está em ml, eu tenho que transformar ou todo mundo para litro ou todo mundo para ml. Vou transformar para ml. Tanto faz, como você achar melhor. Tudo bem até aqui? Multiplicando em x, então eu vou ter 1000x, 10, 0,8, corto 0, isso aqui vai me dar 0,008. O quê? Mol. Tudo bem, pessoal? Muito bem. Feito isso, achei o número de mols de NaOH. O que eu vou fazer, pessoal? Eu vou para a segunda parte mais importante. Olha lá, vou fazer de azulzinho. Olha lá, eu vou para proporção que reage. Vou apagar aqui, pessoal, um tempinho aí, um minutito. Então, lá, proporção que reage.
Quem está reagindo com quem mesmo? O NaOH com H2SO4. Então, lá, o NaOH em amarelinho, para você não perder o bichinho, reagindo com o ácido sulfúrico em vermelhinho. Sossegado? Bom, como é que eu sei quanto que está reagindo? O que vai produzir nessa reação? Veja, para titulação, pessoal, eu até não preciso determinar os meus produtos neste caso, porque está perguntando, está me dando a concentração da base, está perguntando o ácido, não me interessa nada do produto. Vou fazer aqui só para você lembrar comigo. Lembra que para neutralizar eu preciso de um hidrogênio para um OH, certo? Para formar uma molécula de água. A gente viu agora há pouquinho. Olha lá. Um hidrogênio do ácido mais um OH da base para formar uma molécula de água. Certo? Quantos OHs eu tenho? 1. Quantos hidrogênios? 2. Portanto, se eu tenho 2 hidrogênios e um OH, eu vou precisar do quê? 2 OHs. Então, lá, comecei a montar minha proporção que reage. Para cada uma molécula de ácido sulfúrico, eu preciso de 2 moléculas de NaOH. Ou 2 mols para 1. Sim ou não? Bom, como é que eu faço, pessoal? Então, lá, a minha proporção que reage é 2 mols de NaOH para cada 1 mol de ácido sulfúrico. Tá tudo bem, pessoal? Ok. Como é que eu faço isso, então? Se eu tenho 0, vou usar a potência de 10 aqui. Dá quanto, pessoal? 8 vezes 10 a menos 3 mol. Se eu tenho 8 vezes 10 a menos 3, quanto eu vou ter do ácido? Multiplicando em x, eu vou ter 2x é igual a 8 vezes 10 a menos 3. Isso aqui vai me dar 4 vezes 10 a menos 3 mol de ácido. Tudo bem? Então, veja, a gente está chegando já no ácido. A gente saiu da base e já está chegando no ácido. Eu vou deixar aqui pendurado, porque no finalzinho da aula eu volto a conversar com vocês sobre esses produtos de reação. Vamos fechar o exercício? Então, já calculei o número de mols do ácido. Povo, agora você já sabe. Veja, você tem o volume do ácido, me acompanha, e já tem o número de mols desse ácido. O que te falta fazer? Se você tem o número de mols e tem o volume, eu vou calcular a concentração dele. Então, lá, eu vou calcular, na terceira etapa, a concentração do ácido. Então, lá, concentração, vou lá, lembra lá da fórmula, número de mols, e já vou colocar aqui que é do ácido. Então, lá, concentração do H2SO4, como é que se calcula a concentração molar? Mol por litro, número de mols pelo volume em litros. Tá tranquilinho? Substitui. Concentração do ácido, portanto, vai ser igual. Número de mols do soluto, quanto? Você calculou. 4 vezes 10 a menos 3. Tudo bem? Sobre o volume em litros, me acompanha. Volume, pessoal, quero em litros. 20 ml é 0,02 do litro. Sim? Potência de 10. 2 vezes 10 a menos 2. Tudo bem? Então, lá. 2 vezes 10 a menos 2. Simplificando lá, minha concentração de ácido sulfúrico vai ser igual a 2 vezes 10. Olha lá, simplifica 10 a menos 1. Tudo bem? Ou seja, concentração do H2SO4 vai ser igual a 0,2, o quê? Mol por litro. Tá tudo bem? Então, veja, pessoal. Fiz nas 3 etapas principais, porque você vai poder usar isso aqui em qualquer reação, não necessariamente reação ácido-base.
Bom, então primeiro você calcula o número de mols da solução padrão, faz a proporção para você poder calcular quantos mols foram neutralizados e a partir do número de mols eu calculo a concentração. Só para fechar essa aula e revisar a matéria de primeiro ano, pessoal, para não ficar pela metade o meu exercício. Olha só, se eu tenho 2NaOH e 2H2SO4, quais são os produtos dessa reação? 2OH e 2 hidrogênios, eu formo 2 moléculas de água, certo? Aí, pessoal, o que sobrou para formar o meu sal? 2 de sódio e um grupo SO4. Portanto, Na2SO4, que é quem mesmo? Sulfato de sódio. Naquela listagem que você recebeu agora no comecinho da quarentena, pessoal, tem bastante, acho que bastante não, deve ter uns 2 ou 3 exercícios de titulação. Então, dá para você fazer com bastante tranquilidade a partir de agora. Tudo bem? Então, espero que você tenha acompanhado as etapas do processo. Volte a fazer os exercícios. Pessoal, quem não conseguiu, volte a fazer. E aí a gente conversa na plataforma. Belezinha? Foi então. Obrigada, pessoal.